Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e nesse vídeo nós vamos falar sobre InDesign. Muitos dos meus alunos sempre me pedem algumas dicas de InDesign e nesse vídeo eu quero te mostrar duas coisas bem simples, mas como configurar um arquivo de InDesign e como criar estilos de página, ou seja, as páginas mestras dentro do InDesign. Então, se você curte InDesign ou precisa trabalhar com ele, fica comigo aí que eu vou te mostrar como configurar um arquivo e principalmente a criar estilos de páginas utilizando o comando de página mestra. Vem comigo! O nosso primeiro passo então é criar o arquivo, ok? E para isso eu vou ter algumas configurações a resolver aí antes de começar a trabalhar. Eu estou usando aqui a versão 2018 do Adobe InDesign. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas isso não é problema nenhum, porque os princípios não mudaram, tá? As configurações são as mesmas, talvez a forma com que a Adobe está dispondo essas informações é que está mudando um pouquinho, mas continua tudo igual, ok? Eu vou usar aqui esse menu de criar um novo arquivo. Você também poderia fazer isso por aqui, arquivo novo, e aqui continua aquelas opções clássicas de novo documento, novo livro ou algum arquivo da biblioteca que você pode abrir. Então, clicando aqui, eu também chego naquele resultado, ou por aqui, ou ainda teclando o Ctrl N, né, que é um atalho para um novo arquivo. Eu vou usar então um formato de impressão. Nas versões anteriores do InDesign isso está numa caixinha na parte superior. Então eu tenho aqui alguns formatos, eu vou usar o formato A4, lembrando que ele considera aqui o tamanho da página, certo? O título do meu arquivo, então, lembrando, arquivo de impressão com páginas A4, tá? O nosso arquivo seria o arquivo de um pequeno jornal ou um folder com 8 páginas. Então eu vou criar um arquivo de 8 páginas com páginas duplas, ou seja, páginas casadas. Então, para isso, você sempre considera o tamanho do arquivo da página. Claro que para produção gráfica, ele seria um arquivo formato fechado A4 e aberto seria A3. Mas para a gente configurar, então, as páginas duplas, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, com A4, vou colocar um nome aqui para o meu material, chamar de boletim. Os detalhes aqui de largura e altura estão já configurados porque eu trabalhei com A4, então 210 por 297 milímetros. Você poderia mudar isso aqui para centímetros se quiser ou para outra unidade, eu costumo trabalhar com centímetros. Vou manter a orientação dessa página na vertical e aqui sim eu vou colocar o número de páginas. Então sempre que você trabalha com páginas casadas em materiais editoriais que vão ser impressos, essas páginas têm que ser múltiplas de 4. Então 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Eu vou usar um arquivo de 8 páginas então e marco essa opção aqui. Páginas opostas, isso também tem nas versões anteriores do InDesign, não se preocupe, ok? O início posso manter como página 1, vou criar duas colunas para trabalhar na minha publicação, posso deixar a medianice, que é o espaço entre essas colunas, nessa configuração padrão ou talvez aumentar aqui para um 0,5 se for o caso. Você ainda pode trabalhar com margens, eu vou manter as margens aqui padrão do InDesign. E como é um arquivo impresso, eu vou deixar uma sangria de 0,5 centímetros. E com isso eu dou um tab, digitando 0,5 aqui, eu dou um tab no meu teclado, automaticamente ele já coloca aí nas demais extremidades. O espaçador eu posso manter como está. Então depois de configurar nome, tamanho, orientação, número de páginas, número de colunas, eu posso sim apertar o botão criar aqui e aí sim tenho aqui um arquivo novo já configurado com aqueles detalhes que nós criamos aqui. Essa é uma aula introdutória, então um pouco básica para quem já trabalha com InDesign, né? Mas para quem não trabalha, talvez seja de grande valia para começar a entender o processo. Então ele tem algumas características muito parecidas aí com os outros softwares da Adobe, como o Photoshop e o Illustrator, principalmente do Illustrator, até porque aqui ele também trabalha com arquivos vetoriais. E um dos atalhos principais que nós temos na Adobe aí é a barra de espaço para fazer a movimentação das páginas. E com isso você vai perceber que as outras páginas que você criou estão aqui embaixo, certo?
Então, as 8 páginas que nós criamos já estão na sequência. Alguns atalhos como Ctrl-, Ctrl+, dos outros softwares da Adobe também funcionam aqui. E eu também tenho aqui a ferramenta de zoom com uma janela. Quando eu clicar e arrastar, eu dou zoom na página ou em partes dela. E para voltar ao zoom original, o Ctrl 0. Então vamos agora mexer no menu Páginas, que é esse cara que está aqui na parte superior do nosso layout, ok? Então vamos lá, clicando nele você tem aqui uma configuração que é a seguinte. Eu tenho as páginas da minha publicação, então as 8 páginas que eu criei estão aqui. Eu posso ordenar essas páginas, se eu quiser que a página 2 passe a ser a página 7, ela passa numa boa, você clica e arrasta e reposiciona as páginas. Então se você tem um conteúdo, uma foto, uma matéria que precisa aparecer naquela página antes da outra, você consegue ordenar isso automaticamente, certo? E como no Photoshop temos aqui aqueles menus básicos, né? A lixeirinha vai excluir as páginas e esse ícone aqui da folhinha vai criar uma página nova. Mas o objetivo da nossa aula é trabalhar com essas páginas aqui, as páginas mestre ou páginas mestras também, como eu já ouvi muita gente falar, né? Inclusive eu falo página mestra também, tá certo? E aí é importante que a gente entenda o processo. Se você já usou o PowerPoint uma vez na vida, pelo menos, sabe que o PowerPoint tem uma opção chamada Slide Mestre, que repete todos os slides à medida que você vai inserindo novos slides. Guardadas as proporções, é exatamente o que acontece aqui. Eu crio uma página mestra e essa página vai ser aplicada automaticamente em todas elas, com a vantagem de eu poder criar outros estilos de página mestra também para diversificar a minha publicação, ok? Para você criar uma página mestra, precisa clicar 2 vezes nessa região aqui, para que você entre no modo editável da página mestra. Então eu vou voltar ao zoom original aqui e clicar 2 vezes. Repare que eu não tenho mais as páginas embaixo na sequência, porque nosso menu está azul e está nos mostrando que está sendo editada uma página mestra. Então aqui eu vou fazer algumas coisas. Vou criar um pequeno retângulo aqui, nessa região, só para dar um exemplo. Para você configurar as cores do seu objeto, você tem algumas opções. A primeira, usar esse menu superior aqui ou esse outro aqui. Então eu posso clicar aqui 2 vezes, escolher uma cor, posso digitar os valores também de CMYK e tal. Ou se você quiser clicar nessa setinha de preenchimento, já existem algumas cores padrão aqui. Então eu vou colocar aqui um vermelho, por exemplo, e posso tirar o meu contorno, trabalhando o quê? Também com aquela setinha e clicando na opção nenhuma, certo? Com isso eu tenho então um objeto aqui. Esse é o meu objetivo, mostrar algumas coisas básicas só para você, para entender o processo de página mestra, ok? Então eu vou criar essa área maior aqui, trazer até aqui desse lado, certo? Vamos reduzir um pouquinho aqui para ser, na verdade, uma cartola nessa mesma página. E eu preciso repetir essas informações também do outro lado da minha página. Então vou fazer isso aqui, dou um zoom. Assim como no Illustrator, se eu selecionar um objeto e apertar o Alt, ele faz uma cópia automática, certo? E eu também consigo fazer o quê? Alinhar objetos. Então se eu selecionar os dois aqui e vir aqui no menu Janela, Objeto e Layout, Alinhar, vou chegar naquele menu muito parecido com o que nós tínhamos no Illustrator e também no Photoshop. Então aqui eu escolho Alinhar a, então eu escolho a opção, se eu quero a página ou a seleção. Nesse caso eu quero na seleção, porque eu quero alinhar esse cara aqui, nesse cara aqui. Então eu vou alinhar a seleção aqui nessa opção, na parte superior. Vou encaixar esse menu aqui do lado, que eu posso precisar dele daqui a pouquinho. Tirar essa biblioteca para cá para ganhar um pouco mais de espaço. O zoom também funciona, Ctrl 0 dentro de uma página mestra, isso também se repete, não tem problema nenhum. E uma coisa que você pode incluir na sua página mestra é o número de página, por exemplo. Então, para fazer isso, eu posso ir aqui na base do meu layout, criar uma pequena caixa de texto. E quando o cursor estiver esperando ali
o dado de entrada, ou seja, você digitar um texto, você vai vir aqui no menu Tipo, Inserir caractere especial, Marcadores, Número de página atual. Para você vai apenas aparecer uma letra A, isso significa que é o prefixo da sua página mestra, que é a letra A. Você pode selecionar esse texto, mudar a fonte, se achar interessante, tá? Definir o tamanho dela, a cor também, então posso trabalhar aqui, se eu clicar 2 vezes aqui para definir minha cor, vou colocar um preto aqui com 70% e dou OK. Então isso está funcionando como número de página. Vou dar um Ctrl 0 aqui. Posso também copiar esse mesmo número de página, porque eu também tenho que colocar lá do outro lado. Então é interessante definir uma posição onde você consiga deixar isso alinhado. Eu vou dar um Ctrl 0 aqui para voltar. Para criar um padrão, eu vou alinhar o meu número de página aqui na coluna, certo? Então isso facilita para você. Posso vir aqui desse lado também e fazer isso aqui. Vamos repetir, aliás, para você fixar bem aqui, ó. Caixinha de texto, tipo, inserir caractere especial, marcadores, número de página atual. Lembrando que eu coloquei uma fonte Arial. De tamanho 10, bold e com uma cor de 70% aqui no preto, certo? E vou alinhar esse texto à esquerda também. Aqui quando você está editando o texto, os parágrafos também podem ser editados aqui em cima, certo? Então agora eu tenho um padrão que está aí criado com a minha página. Uma parte superior, os números de página. Eu poderia também criar outro elemento aqui, se for o caso. Algum retângulo que se repete nas páginas. Só para que a gente tenha essa marcação. Vou colocar um vermelhinho aqui também. Alinhar esse objeto agora sim à página. E faço ele tirar o contorno aqui primeiro. E faço ele se repetir aqui, né? Posso duplicar ele com Alt e coloco também no centro da página. Para voltar até as minhas páginas editáveis, como é que eu faço? Menu Páginas, clico 2 vezes aqui. Uma questão importante aqui, você criou um estilo de página mestra duplo, ou seja, páginas esquerdas e direitas aí dentro da tua publicação. E isso é importante, né, para que você consiga ter as páginas duplicadas aqui configuradas da forma correta. Repare que o número de páginas está batendo corretamente, não tem mais aquele A, né? Você tem aqui os números corretos da sua página. Mas normalmente a capa de um boletim, a capa de uma revista não tem as páginas padrão da publicação. Por isso é bem importante você manter esse arquivo aqui, ó, essa página chamada nenhum, porque agora você simplesmente vai clicar em cima dela e arrastar para a primeira página. Feito isso, eu estou aplicando esse estilo aqui, beleza? Página mestra e página nenhum, ou seja, ela não tem nenhum estilo, não tem nenhuma característica com a qual eu possa trabalhar. Então ela também é importante porque você pode aplicar em uma página que não tenha, né, necessidade de ter esse padrão aqui. E como criar outro modelo de página mestra? Botão direito aqui em cima, na região da página mestra. Nova página mestra. Repare que agora o prefixo dela é um prefixo chamado B, porque é um estilo totalmente novo. Então eu vou dar um OK aqui. E clicando 2 vezes, assim como a gente fez na primeira opção, eu também estou criando outro estilo de página. Aqui eu não vou colocar o número de página para ser mais objetivo. Eu vou criar apenas um detalhe desse lado aqui, da minha coluna, por exemplo, numa outra cor, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Vou colocar esse cor verde e vou tirar também o contorno.
Então o meu arquivo está com esse detalhe aqui. E lá do outro lado também vou fazer isso, porque é o meu estilo de página B, eu gostaria que ele tivesse essas duas barrinhas verdes. Obviamente que não há design aqui, né, gente? É só um exemplo daquilo que está acontecendo. Não tem aqui um trabalho de direção de arte. Em outras aulas aí eu vou trabalhar com você talvez esse conteúdo, ok? Agora eu clico duas vezes para voltar para as minhas páginas. Então eu criei dois estilos, porém o que o InDesign faz automaticamente é colocar o primeiro estilo que você colocou e não aplicar o estilo B, por exemplo. Então o que pode acontecer é que você teria aqui uma capa com uma imagem, com o título do seu boletim, da sua revista, há uma seção aqui sobre um determinado assunto e nessa página aqui talvez você precise colocar um estilo diferente, algo que você criou aqui nas páginas, no caso a página mestre de prefixo B. Então é isso que eu vou fazer, vou clicar aqui, arrastar até essa página e vou clicar aqui e arrastar até essa página. Com isso, ele aplicou os dois estilos na página 6 e 7, ou seja, eu tenho um formato padrão de página até aqui e há um ponto de virada na minha edição, onde eu acabo colocando aqui o estilo B. Eu também poderia colocar o estilo aqui na última página, caso necessário, para manter uma mesma seção. Então esse é o processo, esse menu de páginas é o menu que vai fazer com que você consiga navegar pelas suas páginas criadas e aqui vai fazer você criar e editar suas páginas mestre e com ela conseguir ter ações que vão se repetir aí ao longo da sua publicação. Após ver esse tutorial, você é que vai me dizer, não é simples trabalhar com InDesign? E aqui vai mais uma dica. Você trabalha com computação gráfica, com editoração, direção de arte, cara, se o documento tem mais de 4, 6 páginas, esquece, o InDesign é o melhor software para você trabalhar. Não tem Illustrator, não tem Corel que vai te dar a mobilidade e a facilidade de trabalhar com uma publicação como o InDesign. Então, fica esperto aí que se você trabalha com editoração, essa é a tua ferramenta. Logo, logo eu vou disponibilizar outros vídeos aqui no canal falando sobre InDesign. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, acesse o sino das notificações e inscreva-se no canal para que você fique sabendo em primeira mão sobre todos esses conteúdos que eu tenho para compartilhar com você e o próximo, inclusive, também sobre InDesign. Te vejo no próximo vídeo.